A Rússia disse hoje que está disposta a trabalhar com o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos, mas que cabe a Washington dar o primeiro passo. O republicano, que toma posse em janeiro, disse que vai acabar com a guerra entre russos e ucranianos em apenas um dia. Mariana Jangiacomo, de otimismo, Donald Trump não morre. Acabar em um dia é muito difícil, mas ele tem uma boa relação com Donald Trump, Vladimir Putin, e eles já tiveram conversas anteriores. Então, para Donald Trump dar um primeiro passo numa conversa com Vladimir Putin, isso é bem provável. É bem provável sim, Uribe. É a promessa, que ele faz, como você disse, otimismo não falta para Donald Trump, eu acrescentaria confiança também, Então são falas ali de Donald Trump muito fortes dizendo que vai acabar essa guerra, mas existe a preocupação dos ucranianos nesse momento, Tanto que a gente viu Volodymyr Zelensky várias vezes fazendo movimentações de tentar se aproximar de Donald Trump, porque tem medo do que Donald Trump pode significar para a Ucrânia. Os ucranianos têm medo de que Donald Trump vá falar com Vladimir Putin e acabe de fato com a guerra, mas acabe com a guerra com um acordo muito melhor para os russos do que para os ucranianos, já que vários republicanos no Congresso se opuseram ao envio de mais ajuda financeira para a Ucrânia. A gente teve também uma sinalização de que o acordo pode ser melhor para os russos do que para os ucranianos, com o enviado especial do governo americano para a Ucrânia, que Donald Trump já anunciou, Keith Kellogg, que já fez parte do primeiro governo Trump e que fez um plano ali para acabar a guerra, um rascunho de um plano para acabar a guerra, forçando as duas partes a irem para a mesa de negociações por meio de ameaças. Então, dizendo que a Ucrânia tem que ir para a mesa de negociações para continuar conseguindo algum apoio dos Estados Unidos, A gente nem fala de qual apoio seria esse, já que, como eu disse, no Congresso os republicanos foram contra o envio de mais ajuda financeira para a Ucrânia e também dizendo para a Rússia que a Rússia pode estar ali em uma situação ruim com os Estados Unidos caso os russos não aceitem negociar, mas esse plano deixa a ideia da Ucrânia de fazer parte da OTAN de fora, que era o que Volodymyr Zelensky mais queria. Isso já faz muito tempo, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Volodymyr Zelensky falando muito sobre isso. Claro, Joe Biden foi contra também. A gente lembra daquele artigo 5º da OTAN que diz que uma agressão a um dos países membros da organização é uma agressão a todos os países membros, então os Estados Unidos querem evitar isso, claro, mas fica ainda mais em evidência essa posição de deixar a Ucrânia fora da OTAN com Donald Trump, que inclusive é muito crítico da própria OTAN, Tem falado muito sobre isso. Então, a expectativa por todas essas sinalizações, comentários de Donald Trump, ações dos republicanos no Congresso e esse enviado do governo Trump para a Ucrânia é de que realmente a situação possa acabar de um jeito melhor para os russos do que para os ucranianos, tanto que o próprio Zelensky já admitiu, faz pouco tempo, a possibilidade de deixar a Rússia com os territórios ocupados da Ucrânia agora, tentar recuperar esses territórios depois, diplomaticamente, mas o Volodymyr Zelensky falava em troca da entrada na OTAN, E isso não deve acontecer, não aconteceu agora com Joe Biden, muito menos deve acontecer com Donald Trump no poder. E os ucranianos continuam, então, tentando, Volodymyr Zelensky se aproximar de Donald Trump de alguma forma. Se encontrou com Donald Trump em Paris, quando a Catedral de Notre Dame reabriu, A gente teve ali o encontro de Macron, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, tentativas do governo ucraniano de não ficar sem, pelo menos, algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda dos Estados Unidos e de não sair tão mal assim de um possível acordo. Mas os sinais que a gente vê pelo lado de Donald Trump são de que realmente um acordo pode chegar, mas um acordo melhor para a Rússia, isso apesar da relação tão deteriorada entre os Estados Unidos e a Rússia, O governo americano, claro, que fala muito sobre a Rússia ser uma enorme ameaça para os Estados Unidos, acusa a Rússia de tentar interferir aqui nas eleições americanas, inclusive. O próprio Trump falou muito na época da campanha também que se ele fosse o presidente, Vladimir Putin não teria tido coragem de fazer isso, essa guerra na Ucrânia sequer existiria, mas aí a gente já começa a ver esse movimento de aproximação dos dois lados, inclusive com essa fala do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, dizendo que a Rússia está com boas intenções, tem disposição para retomar as relações com os Estados Unidos, mas que esse primeiro passo tem que ser dado por Washington, Agora fica a questão se Donald Trump vai querer, de fato, dar esse primeiro passo, fazer essa conversa ou não, ele que prometeu acabar com
com a guerra ainda no dia 1 de governo e o que isso vai significar também para a Ucrânia. A gente vê a movimentação da Rússia, mas vê também, como eu disse, a movimentação da Ucrânia, os ucranianos muito preocupados, com muito medo, já que os Estados Unidos foram um país que mais ajudou durante todo esse tempo, né, que mais enviou armas, que mais enviou dinheiro. Até Joe Biden passou a liberar agora nos últimos dias, nos últimos meses, como presidente dos Estados Unidos, mais munições, né, mais equipamentos, deu autorização para que os ucranianos usassem mais equipamentos, justamente já tentando fazer o que ele pode antes que Donald Trump assuma, né, e tenha essa postura mais dura ali com a Ucrânia de ajudar menos, né, de mandar menos auxílio. Uribe.